você tem um chamado na tua vida para testemunhar. Nós, Igreja do Senhor Jesus, temos um chamado na nossa vida para testemunhar. Testemunharmos a vida de Jesus aqui na terra. O que Ele fez quando esteve aqui conosco, 33 anos de sua vida. O que Jesus fez? Você pode se dizer uma testemunha, mas eu não estava presente. Eu não posso ser uma testemunha ocular. Eu não vi. Nós não vemos. Não estávamos lá. A irmã falou, mas nós cremos. Eu creio. Só que as pessoas lá de fora, não vai ser suficiente para ela a nossa fé. As pessoas vão ter que ver as experiências em nossas vidas. Então, um chamado para testemunhar exige experiências. Eu e você temos que ter experiências, já que nós não fomos testemunhas oculares, como os discípulos, como os apóstolos. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos. Esse nome Atos, ele significa a atitude dos apóstolos. Esse livro de Atos é maravilhoso. Você quer ver como é que a igreja foi formada? Leia o livro de Atos. Leia a manifestação do poder de Jesus através da vida dos discípulos, dos apóstolos. Como se comportavam os primeiros cristãos. Como se comportava a igreja do Senhor Jesus nascendo. Atos capítulo 1, verso 6, vai falar sobre a ascensão de Jesus. Jesus ascendeu. Ele morreu aqui na terra. Depois de 3 dias ele ressuscitou. E depois ele ficou no nosso meio ainda 40 dias. E depois de 10 dias ele ascendeu. Ele subiu aos céus. E diz a palavra do Senhor, verso 6: Então os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Verso 8: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado, ascendeu às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Aí eu me lembro de um cântico quando eu era criança: Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do
nuvem com poder e glória. Os anjos falaram para os discípulos e apóstolos ali: por que ficais olhando para os céus? Os discípulos e apóstolos devem ter ficado atônitos ali, de boca aberta. Imagina Jesus falando e de repente Jesus vai flutuando, subindo. E eu imagino a cabeça deles eles quase tombando para trás de tanta admiração, impacto, surpresa. E de repente vem uma nuvem e cobre Jesus. E aí eles não veem mais. E assim será a volta de Jesus. Ele virá numa nuvem. Só que ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nas nuvens. E todo olho o verá. Então é como se os anjos falassem: não se admirem com a ida, porque ele foi, mas se admirem com a volta, porque ele vai voltar em resplendor e glória para levar a igreja dele, para buscar a igreja dele. Estão preparados para testemunhar esses fatos? Estão preparados para ter experiências desse nível de experiência como os discípulos e apóstolos tiveram? Ver a ascensão de Jesus. Jesus se manifestar na tua vida, hein? E ele vir conversar com você. De repente você vai ver Jesus subindo na tua frente e falando: calma, meu filho, pode olhar para baixo, porque eu vou voltar. Eu vou voltar. Experiências. Mas essas experiências só acontecerão quando descer sobre mim o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que descer em nós. O Espírito Santo tem que morar em nós, para nós termos as experiências que precisamos para poder dizer: eu sou uma testemunha de Jesus. Eu sou uma testemunha do que Ele fez, porque Ele está fazendo a minha vida agora. Ele curou os cegos lá atrás, mas através do nome dEle eu ponho a mão e cegos são curados. Eu oro pelos paralíticos, são curados no nome dEle. Eu repreendo demônios são expulsos no nome dEle. Eu sou testemunha, porque eu vivo as mesmas experiências que Ele teve aqui na terra. Ele me permite ter com Ele nos nossos dias. Por isso eu sou uma testemunha. O diabo quer te calar. O diabo não quer deixar você dizer, decretar que você é uma testemunha. Mas olha para a cara do adversário e diga: eu sou uma testemunha, sim. Eu não fui ocular naquele tempo, mas eu vivo as experiências hoje. E eu sou uma testemunha. Eu vejo o poder de Jesus na minha vida. Aleluia. E nós vamos ver. Pastor Alex pregou semana passada, e quando nós chegamos em casa eu falei para ele: amor, nós estamos no mesmo Espírito, porque eu vou dar continuidade à tua palavra. Deus já tinha colocado no meu coração. E quando eu vi ele pregando aqui, eu falei: gente, eu vou dar continuidade à palavra do pastor Alex, sem termos combinado. Abra a palavra do Senhor, vire algumas folhas para trás, livro de João. Está do ladinho de Atos, livro de João. O pastor Alex, semana passada, ele pregou sobre o João capítulo 20, né? Sobre a aparição de Jesus para os discípulos, sobre a dúvida de Tomé. Tomé teve que tocar para poder crer. Abra lá, João capítulo 20, versículo 11. A partir do versículo 11, vai falar aí sobre a ressurreição de Jesus e o que acontece quando Maria chega no sepulcro. Quando ela chega no sepulcro, ela vê a pedra removida. E ela se espanta. Ela não entra no sepulcro.
ela fica do lado de fora chorando muito. Ela mal conseguiu entrar dentro do sepulcro. Ela só chegou do lado de fora, viu a pedra e já se desmoronou em choro. O que isso quer dizer para mim e para você? Deus, ele tem um momento certo de se revelar. Jesus podia ter se revelado ali para ela, mas não, tinha um momento exato da revelação dele. Maria foi atrás de um Jesus morto. Maria foi na expectativa de achar um corpo adormecido, estagnado, sem vida, gelado. Era essa a expectativa de Maria. Embora Jesus tivesse falado sobre a ressurreição, a mente deles ainda não estava com total esclarecimento sobre o que haveria de acontecer com Jesus depois daquela morte cruel, a crucificação. E eu quero dizer para você, não vá atrás de um Jesus morto, não vá atrás de um Cristo morto. Jesus não foi crucificado, Jesus não morreu, não sofreu toda a humilhação e dor para poder hoje nós irmos atrás de um Jesus morto e sem vida, de um corpo. Por isso Jesus não se revelou para ela naquele momento, porque o coração dela estava atrás de um corpo. E muitas das vezes nós estamos nessas condições, Maria. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos dos feitos de Jesus, nós soubemos da morte dele, nós estávamos preparados para vê-lo ressurreto, mas o nosso carnal, a nossa alma está atrás de um Jesus limitado em poder, de um Jesus sem poder de ressurreição. Muitas das vezes nós limitamos o poder de Jesus nas nossas vidas. Quando a gente tem medo, quando a gente passa por situações que a gente acha que nem Ele pode resolver. É ou não é? Estou falando alguma mentira? Em alguma vez na tua vida tu não passou um momento que você perdeu a fé, perdeu a confiança? Você estava na condição de Maria ali. Você estava atrás de um corpo sem vida, não de um Senhor poderoso, capaz de ressuscitar os mortos, capaz de tocar na tua vida, transformar a tua vida, tocar no teu problema, te dar forças para você passar pelo problema, mudar a situação, mudar as circunstâncias. Muitas das vezes estamos seguindo um Jesus morto, e eu estou aqui para te dizer, não vai ter revelação, não vai ter, porque Deus manda te dizer, segue um Senhor vivo, segue um Senhor ressurreto. Mas então os anjos perguntaram, 13, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus não se deixou revelar a Maria naquele momento. Naquele momento o coração dela estava atrás de um corpo. E Jesus queria mostrar que ele era muito mais que um corpo sem vida. Versículo 15. E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Olha, ela olhou para trás, viu Jesus, não reconheceu. Ele fala com ela, mulher, ela também não reconhece. Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu o tirou daqui, dize-me onde
escute a revelação. Vejam no versículo 16. Então Jesus a chamou: Maria. Maria. Ela voltando-se exclamou, também em aramaico, Raboni, que quer dizer mestre. Maria só é tocada para a revelação quando Jesus a chama pelo nome. Aleluia. Maria. Maria. Deus nos chama pelo nome. Uma mulher poderia ser qualquer uma, mas Maria era uma mulher especial. Maria tinha sido liberta de vários demônios, de vários espíritos malignos. A experiência que ela teve com Jesus, com o Mestre, foi muito forte. Eu me lembro assim de umas narrativas, de umas histórias de pastor de ovelha que se enquadra com essa situação. Dizem as histórias, os criadores de ovelha, que quando a ovelha ela é rebelde, ela quer ir para outros caminhos e não obedece ao seu pastor, o pastor vai lá com todo amor e carinho, pega a ovelhinha rebelde, quebra-lhe a pata. Ai, mas que pastor cruel! Por que ele quebra a pata da ovelhinha? Entenda tu o mistério. Quebra a pata da ovelhinha, depois ele amarra, põe aquele pedacinho de madeira para consertar a patinha, amarra a ovelhinha que não pode andar porque está com a patinha quebrada no seu peito e fica andando com ela ali meses. Ali amarrada ao seu peito, ela ouve a voz do seu mestre o tempo todo e escuta a batida do seu coração, porque ela está agarrada ao coração do pastor. E depois que passam os meses, que aquele ossinho ali é consertado, é colado, solta, põe ela no pasto, ela não se desvia de perto do seu pastor. Aonde ele vai, ela vai atrás, porque a batida do coração, ela vai atrás da batida do coração do seu pastor. Ela escuta o timbre da voz, ela vai atrás do seu pastor. O que eu quero dizer com essa história? Às vezes é um momento na nossa vida que o nosso pastor Jesus, ele precisa quebrar a nossa patinha. Puxa, mas por que permitiu acontecer isso com a minha vida? Porque você estava sendo uma ovelha rebelde. Ovelha rebelde? Eu sempre ia para casa do Senhor, sempre vou para casa do Senhor, sempre prego nas prisões, nos hospitais. Como eu posso ser rebelde? Mas você consultava para ele? Você perguntava se ele queria que você fosse naquele hospital pregar naquele dia, naquele horário? Você consultava para ele o que ele queria que você trabalhasse ali naquele dia, naquele ministério? Quem ele queria que você orasse? Você perguntava? Ou você chegava e eu vou orar por você, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Tirou o governo, entrou na rebeldia. O teu pastor lá do céu tem que quebrar a patinha e te amarrar, porque você não pode se distanciar dele, mesmo tendo que fazer a obra. É fazer a obra, mas ouvindo a batida do coração dele. É fazer a obra, ouvindo o timbre da voz dele. Não podemos ser ovelhas desgarradas. Temos que estar agarrados 24 horas com o nosso pastor. E Maria só foi revelado a ela só conseguiu entender que era o mestre, e ela responde de uma maneira diferente. Ela fala assim: Raboni. Raboni significa mestre, só que Raboni significa o mestre divino, ao Filho de Deus. Tinha uma outra palavrinha semelhante que era Rabi. Rabi é mestre dos homens. Então, quando ela fala Raboni, ela reconheceu que, além de ser Jesus, o mestre que ela caminhou ali, que estendeu a mão para ela, que libertou, era verdadeiramente o Filho de Deus. Ela fez uma declaração: Tu és Deus, Tu és o Filho de Deus. Eu creio, Tu não eras como um homem qualquer, mas Tu foi enviado por Deus para abrir um caminho que nos leva até Deus.
20, 19. Então, ao entardecer aquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas, por causa do medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao ver que era o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vai começar aí o chamado para ser uma testemunha. Os discípulos, porque o próprio Senhor Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Envia para quê? Envia para ser uma testemunha dos feitos do Senhor e operar os mesmos feitos ou feitos maiores, usando a autoridade do nome do Senhor. E tendo dito isso, soprou-lhe e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes ser-lhes-ão mantidos. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus soprou o Espírito Santo. Ali todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Para quê? Para serem testemunhas dos feitos do Senhor. E nesse caminhar, nesse processo de serem testemunhas, muitos ouviriam e muitos não creriam. Muitos ouviriam e muitos creriam. E Jesus fala para eles: olha, aqueles que não crerem, eles vão continuar com seus pecados, porque eles não creem, vão ser mantidos. Agora aqueles que creem vão ser perdoados. Então vai e seja minha testemunha. Faça o que eu fiz. Não se importa se vão aceitar, se vão crer ou se vão duvidar, não vão crer. Os que crerem serão perdoados. Os que não crerem serão mantidos os pecados. Isso não cabe a vocês, testemunhas. Testemunhas não foi feita para julgar. Testemunha foi feito para agir, seguindo os passos de Jesus, seguindo aquilo que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, que o Espírito que foi soprado falou ao seu interior. É pregar, levar o reino de Jesus aqui na terra. É para isso que serve uma testemunha. É para isso que nós vamos ser chamados como testemunha. Agora, se vão crer ou não vão crer, não compete a nós. Façamos o nosso papel. Vamos ser testemunhas do Senhor. Aí depois, no verso 24, vem o fato que o pastor Alex pregou, nós não vamos repetir, né? Que foi Tomé, que teve que tocar para poder crer. Aí no verso 30, verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Está dizendo que os milagres que Jesus fez não estão todos aqui dentro da Bíblia. Então não adianta a gente querer decorar a Bíblia para poder aprender todos os feitos do Senhor, para poder fazer todos iguaizinhos. Não. Nosso Deus é um Deus criativo. Ele te deu o Espírito Santo. E Ele fez questão de dizer que não estão todos os feitos aqui. Porque não caberia a Bíblia para conter todos os feitos de Jesus. Então não se preocupa como é que Deus vai te usar. Se Ele vai mandar você cuspir na terra, fazer papinha e colocar no olho do cego para que ele enxergue. Ele não quer que você se prenda à metodologia. Ele quer que você tenha essa experiência e deixa Ele agir. Ele vai agir de uma maneira que você nem imagina. E aí vai testificar que é o poder
poder de Deus. E aí você mesmo vai testificar: eu sou uma testemunha, embora não ocular, mas eu faço pelo nome do Senhor Jesus aquilo que Ele me manda fazer. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Mas o que eu queria falar hoje está no capítulo 21. O que eu quero falar hoje é sobre a vida de Pedro. Pedrão, né? Oh, Pedrão, homem sanguíneo, homem com um sentimental fraco. Pedro era fraco dos sentimentos. Pedro era impulsível, né? Ele queria fazer as coisas no impulso. Pedro era assim, era o Pedrão, aquele que corta a orelha do soldado que quer prender Jesus. É assim as atitudes de Pedro. E Deus quer mexer com Pedro. Pedro vai ser chamado para ser uma testemunha ocular, mas antes ele precisa ser tocado. Ele precisa receber o toque do Senhor. Todos sabem que ele negou Jesus 3 vezes. João capítulo 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos no mar de Tiberíades. Mar de Tiberíades é o mar da Galileia, tá? Quem estava lá? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse: vou pescar. Aí vem a palavra do pastor Alex de domingo passado. Quem lembra o que aconteceu aqui? Quando o pastor Alex pregou, disse que os discípulos, logo depois da crucificação, estavam trancados, com medo da perseguição, com medo que acontecesse com eles a mesma coisa que Jesus. E eles se trancaram numa casa. Mas quem é que aparece ali? O próprio Jesus. E o que Jesus faz? Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Acabei de ler no capítulo 20. Soprou. Recebam o Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. Sabe o que aconteceu com esse grupo de discípulos que recebeu o Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus o Cristo? Exatamente isso que acabei de ler. Pedro, levanta, eu vou pescar. Mas como? Você acabou de receber o Espírito Santo com a missão de testemunhar os feitos do Senhor e você vai pescar? Todos nós sabemos que a profissão de Pedro era pescador. Ou seja, Pedro olhou para trás. Pedro, na mesma hora que ele recebeu o Espírito Santo, e ali foi um momento bom com Jesus ressurreto, viram lá os furos nas mãos, os rasgos do lado. Jesus sopra o Espírito Santo, eles sentem o fôlego do Espírito Santo entrando dentro deles. Nesse mesmo clima, Jesus vai embora e ele diz: eu vou pescar. E Pedro era um líder nato, porque se os irmãos continuarem lendo aqui, vai ver que os discípulos foram atrás dele. Ele era o cabeça. Vou pescar. Eu também vou. Tomé, eu também vou. Tiago, eu também vou. Vamos pescar. Esqueceram o que tinha acontecido um pouco tempo atrás, do sopro do Espírito Santo, vão ser minhas testemunhas. E assim acontece comigo e com você. Quantas das vezes estamos naquele culto abençoado, naquele local abençoado, até no interior do nosso quarto sozinho, e vem a presença do Senhor. A presença do Senhor nos enche de uma maneira tal, o Senhor fala conosco de uma maneira tal, o Senhor nos renova, o Senhor nos revela, nos traz revelação, nos faz profetizar, e de repente quando a gente abre os olhos, a gente já está no nosso natural de novo. Vou trabalhar. Não que eu queira que você viva do espiritual. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos e precisamos trabalhar. O que eu estou falando é você sair da presença do Senhor tão rápido. Não
a gente demora tanto a conquistar a presença do Senhor. E quando a gente conquista e a gente recebe do céu, a gente sai tão rápido. E pior, muitas das vezes não guardamos aquilo que foi revelado a nós. Não guardamos. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã em Cristo que pagou um alto preço, porque foi revelado algo, ela ouviu, ela recebeu, ela creu, mas ela não foi atrás. Ela não fez a parte dela. Não fez. Deixou as coisas acontecerem. Não foi. Se eu recebi de Deus uma orientação para ser uma pastora, eu vou estudar, eu vou fazer uma teologia, eu vou me preparar. Se eu recebi um chamado do Senhor para ser um músico, eu vou estudar instrumentos, músicas. Eu vou fazer a minha parte, o Senhor vai fazer a dele. Mas tem pessoas que não, acham que Deus vai trazer tudo prontinho para a tua vida e acabam esquecendo e pagou um alto preço por causa dessa negligência, por causa desse desprezo. Olha, se o Senhor fala na tua vida, no teu coração, fica atento, ouve, não escuta não, ouve, grava nas tábuas do teu coração, grava na mente e faz a parte que cabe você a fazer, e Deus vai fazer a parte dele. Amém? Voltando lá para o apóstolo Pedro, né? Versículo 3. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos com você, Pedro. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Foram à noite para o mar da Galileia, com aquele barco de pesca, e não conseguiram pescar nada. Ficaram a noite toda, a madrugada toda. Olha que tempos atrás Jesus apareceu, soprou o Espírito Santo. Em nenhum momento diz aí que eles buscaram o Senhor. Não, eu vou pescar, eu vou trabalhar, eu vou seguir minha vida. Não pescaram nada. Mas aí, o que acontece? Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Jesus, a uns 100 metros, já estava clareando, porque Jesus é a nossa luz. Jesus é trevas? Jesus é luz. Então Jesus se manifestou na luz, clareando o dia. Jesus grita lá da praia: moços, tem alguma coisa para comer aí? Jesus já sabia, eles não tinham pescado nada. Não, Senhor, passamos a noite toda aqui trabalhando, não pescamos nada. Então faça o seguinte: jogue a rede para o lado direito. Joga a rede. O Senhor está falando: tu está pescando aí, tu tá trabalhando, tu está gastando a tua força à toa. Ei, olha para mim, sou eu que vou te dar a direção, sou eu que vou te dizer se é para a direita ou para a esquerda, sou eu que te digo a hora que tu tem que ir com a tua força abraçal, sou eu, olha para mim, moço, moça, olha para mim, eu te direi aonde tu deve jogar a tua rede, aonde tu tem que colocar a tua força. Senão você vai ficar aí, a noite inteira, e a rede vai ficar vazia. Olha para mim, moço, moça, olha para mim. Não olha para as circunstâncias, não olha para o céu, não olha para a terra, não olha para mim. Eu estou aqui, 100 metros de você. Olha para mim, eu vou te dizer o que você tem que fazer. E você, em cima das minhas palavras, você vai obedecer. Amém, igreja? Amém.
Dormindo ou estão acordados? Verso 7. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Assim que Simão Pedro ouviu o que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Olha o Pedrão aí, ó. Olha o Pedrão. Impulsivo, ele não espera nada. O discípulo amado é João. João teve a visão. Para João foi revelado que aquele que estava conversando com eles era o próprio Cristo ressurreto. E João diz: é o Senhor, é o Raboni, é o Mestre, é o Cristo ressuscitado que está falando conosco. Pedro, na mesma hora, porque ele trabalhou a noite toda, ele tirou o casaco dele. Mas quando ele ouve João, Pedro não viu, mas João viu. E Pedro ouviu as palavras de João, vestiu o seu casaco, se jogou no mar, nadou até Jesus. Impossível, Pedrão é impossível, né? Pedrão é muito impossível, age com a emoção. Era o mestre de Pedrão que estava ali diante dele. Ele não podia deixar, ele tinha que chegar primeiro, ele tinha que abraçar primeiro. Interessante que eu até pulei aqui, mas quando Maria chega no sepulcro e ela não entra porque veio aberto, quem vem logo depois é Pedro e João. E diz a Bíblia que Pedro e João vêm correndo, os dois correndo. Só que João chega primeiro, mas João também não entra. Ele fica olhando do lado de fora, espera Pedro chegar e entrar. Então Pedrão, o líder deles, né? E aí o que acontece? 8. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. E aí Pedro mergulhou e foi até Jesus. Já vimos que a rede estava abarrotada de peixes grandes, maduros, graúdos. E aí eles deixam o barco grande, pegam uma embarcação menor e vão para a praia também. Vai todo mundo para a praia. Verso 9. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. O mestre já tem um banquete para você. Ele já sabe que você gastou toda a tua força, sabe? Nas tuas atitudes, você perdeu muita força, você ficou fraco. E ele te aguarda lá na terra seca. Já tem uma fogueira, já tem um peixinho assando para você. É só você chegar e sentar com o teu mestre e se alimentar. Jesus tem um alimento para você. Aleluia. Jesus tem um maná do céu para você, porque Ele sabe as suas condições físicas. Ele sabe o quanto você tem gastado energia aqui na terra, muitas das vezes em vão. Tem gastado energia em vão. Se parássemos, olhássemos para Ele, Ele nos diria aonde deveríamos lançar a nossa rede, e nós não trabalharíamos uma noite toda em vão. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão amor, que Ele se preocupa com a gente, se preocupa em nos dar de comer. Ele não podia estar ali na terra, na praia, na areia, esperando eles sentar e conversar, mas Ele preparou uma comida, porque Ele tinha uma conversa especial com alguém. Ele queria conversar algo especial com alguém. Alguém precisava ser tratado para poder ser testemunha. Alguém dos discípulos precisava ser tratado, ia ser preparado, ia ser capacitado para ser testemunha. Continuando, verso 10. E Jesus lhe pediu: trazei algum dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco, e
terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha outro milagre aí. 153 peixes e a rede não rasgou. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Seria uma vergonha, depois de terem visto Jesus ressurreto, lá onde eles estavam, Jesus mostrando os furos, o rasgo, e eles chegarem lá na praia e ainda não reconhecerem Jesus, seria muito vergonhoso. Jesus já tinha dado mais que provas, só o fato de estar a fogueira toda montada, para ceiar com eles, para comer com eles. Quem é que teria tanto amor? Quem é que teria tanto amor a não ser o Cristo, a não ser o Senhor Jesus? Só Ele tem amor assim por mim e por você. Só Ele prepara uma ceia como essa, mesmo que às vezes a gente o decepcione, que a gente não o veja nas situações, mas Ele se preocupa conosco, porque Ele conta comigo, com você, como testemunha dEle. Glória a Deus. Então Jesus fala, verso 13: Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, verso 15: após tomarem o jejum, aí vem a conversa, aí vem o papo sério. Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Verso 16: outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. 17: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhes: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta minhas ovelhas. No português, a gente não vai conseguir entender essa conversa entre Jesus e Pedro. A gente precisa da ajuda do hebraico, do grego, para poder entender. Porque quando nós estudamos as línguas, a gente vai ver, por exemplo, a palavra amor, ela tem algumas definições. Como, por exemplo, ela pode ser um amor chamado de ágape, um amor chamado de filéu, um amor chamado de eros. O ágape é um amor da divindade de Deus, que a gente até fala que é um amor paterno, mas é de Deus, divino. É um amor divino, é um amor sobrenatural. O ágape, o filéu, é um amor humano, que as pessoas dizem que é um amor de amigos, mas é um amor humano. E o eros é o amor de um homem e de uma mulher. Daí vem a palavra erótico. Então, amor não significa só amor. Tem essas diferenças. E por isso que tem que entender o grego e o hebraico, para você poder saber do que se trata. Então, o primeiro, quando Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? A primeira pergunta, a tradução dessa palavra amor é ágape. Pedro, tu me amas com o amor de Deus? Tu me amas com o amor divino? Tu me amas com o amor divino? Tu me amas com o amor divino, Pedro?
te amo com amor divino. Apacenta meus cordeiros. Cordeiro é o filhote da ovelha. Cordeiro é filhote. Quando Pedro responde, eu te amo com amor divino, cuida dos meus pequeninos, cuida dos novinhos na fé, cuida deles para mim, Pedro. E aí Jesus faz a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Esse amor aí da segunda pergunta também é ágape, também é um amor divino. Tu me ama com amor divino, tu me vê Deus e tu me ama, Pedro. E Pedro diz, sim, Senhor, claro que eu te amo como Deus, eu sei que tu és o Filho de Deus. Então, apacenta minhas ovelhas. A primeira pergunta, ele dá uma ordem: cuida dos cordeirinhos. A segunda é: pastoreia as ovelhas. O que é pastorear? O que é apacentar? Pastorear é ensinar, é exortar, é cuidar, é tirar pulga, é tirar carrapato, é tostar, é conhecer, é saber qual é o nome da ovelha, é saber se ela está bem, é saber se ela está desnutrida. Ovelha é o crente adulto. Não, Pedro, não se preocupe somente com os filhotinhos. Os filhotinhos você vai dar uma atenção especial. Eles precisam do leitinho. Mas eu também quero que você se preocupe com os crentes adultos e maduros, porque você tem que dar sustância para eles. Você tem que dar carne para eles. Você tem que dar a palavra para eles. Não menospreza, não. Ensina os adultos quando tiver que ensinar. Exorta os adultos quando tiver que exortar. Disciplina os adultos quando tiver que disciplinar. Quando o adulto tiver rebelde, quebra a batia dele e amarra no teu peito. Cuida deles, Pedro. Mas quando Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Esse amor não é mais ágape. Esse amor não é mais o ágape. Esse amor que está aí narrado nesse versículo, na terceira pergunta, é o filéu. Pedro, tu me ama com um amor humano? Pedro, tu me ama como um amigo? Bateu aqui no coração de Pedro. Bateu aqui no coração de Pedro. A mente de Pedro foi lá atrás, quando ele abandonou o seu amigo, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. Ali Pedro escondido com outro discípulo na porta, vendo escondido o que ia acontecer com Jesus, sem poder entrar para não ser reconhecido. Ali mesmo chega alguém e diz, você é um dos seguidores. E Pedro, eu não, nem conheço. E nega. Depois Pedro está aquecendo a mão numa fogueira. Chega outro e diz também que tinha já visto ele no meio, junto com Jesus. Ele diz, eu não. Depois chega o terceiro, e cara, não foi tu que cortou a orelha daquele soldado que ia prender teu mestre? Não é você mesmo? Não, foi eu não. Não conheço. Abandonou o amigo. E quando Pedro se vê naquela cena, Pedro estava com Jesus na praia. O que tinha ali que Jesus preparou ele para receber? Tinha uma fogueira, a mesma fogueira que ele aquecia a mão dele quando negou 3 vezes Jesus. E quando Jesus fala, Pedro, tu me amas como um amigo? Pedro lembra, eu abandonei meu amigo no momento que ele mais precisava. E Pedro começa a chorar ali. E Jesus fala para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. Aquilo
amor humano, eu não tive amor de amigo. Como é que eu vou cuidar do rebanho, das ovelhas, do cordeiro com o amor de Deus, se eu não tenho nem o amor humano? Por isso Pedro chora, porque Jesus mexeu na ferida dele, e a ferida dele começou a sangrar, porque ferida para ser curada tem que sangrar, tem que sangrar. Jesus mexe na ferida dele, e muitas das vezes Jesus precisa mexer na minha ferida e na tua ferida, e fazer sangrar, sangrar para poder curar, porque Deus tem um chamado na vida de Pedro para ser testemunha, e Deus tem um chamado na minha vida e na sua vida para nós sermos testemunhas. E Deus precisa tratar conosco como Ele tratou especificamente de Pedro. Pedro sofria por uma culpa de ter negado o mestre, de ver muitas das vezes os seus colegas, os discípulos olharem para ele, não falarem, mas pensarem: o Pedro é um amigo da onça que nega o seu melhor amigo. Imagina quanto sofrimento Pedro não carregava ali dentro. Mas Jesus tinha uma obra na vida de Pedro. Ele tinha chamado para ser testemunha. Glória a Deus. Eu já estou terminando. Aleluia. Verso 18. Em verdade, eu afirmo, quando era mais jovem, tu vestias a ti mesmo e ias para onde desejava. Mas quando chegares à velhice, estenderás a mão e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Está falando sobre a morte de Pedro. Mas antes da morte, ele tem um longo caminho, como sendo uma testemunha do Senhor. Todos nós vamos ter um fim aqui na terra, mas antes desse final, nós temos que ser testemunhas do Mestre aqui na terra. Já que eu e você não somos testemunhas oculares, nós seremos testemunhas de experiências vividas aqui na terra. Você quer ser uma testemunha de Cristo aqui na terra? Você quer? Olha aqui, quando você faz essa declaração, o Senhor Jesus vai ter que te examinar. E se Ele vê ferida de culpa dentro de você, Ele vai ter que mexer nessa ferida, fazer sangrar, o sangue sair, para essa ferida ficar curada e você ser a testemunha dele. Você quer isso? Você quer essa condição? Vou dizer uma coisa: se você for corajoso o suficiente e aceitar isso, tu vai ser curado. Esse peso que tu carrega não vai carregar mais, e Deus vai te usar de uma maneira poderosa, porque é isso que Ele quer com a minha vida e com a tua vida. Ele quer que nós sejamos não só pescadores. Pescador só pesca. Ele quer que a gente seja apacentador. Ele quer que a gente seja pastores, cuidadores do rebanho dele. E Ele vai te dar experiências, e você não vai duvidar. Você vai crer e vai ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia, amém. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui eu te peço, trabalhe em nossos corações, trabalhe nas nossas vidas. Senhor, tira o medo, Senhor. Quando falamos em mexer em feridas, machucado, nós sabemos que dói a peça, Aleluia. Senhor. Mexer numa ferida, abrir ela novamente, apertar ela, tirar o sangue, dói, Senhor. Senhor, mas nós não fomos chamados para sermos covardes, frouxos, Senhor. Encha-nos da tua força, Senhor, para que nós possamos olhar para o alto e dizer: mexe, Senhor, mexe na minha ferida, espreme ela, Senhor. Eu quero ser curado para ser sua testemunha, Senhor, aqui na terra, testemunha das tuas experiências aqui na terra. Senhor, fala conosco durante a semana, fala conosco, em nome de Jesus.